Então fala galerinha aqui do canal Anderson Ciências. Galera, bora trabalhar aqui questões do Enem 2023, recentezinho, né? Então, pra gente não perder muito tempo, são muitas questões de biologia, viu? Vamos rapidinho, lembrando, galera, que você encontra mais questões do Enem, né? Passado 2019. O que nós temos na primeira questão? Diz assim, ó, o número de abelhas encontra-se em declínio. Olha essa palavra aqui, ó, declínio, em várias regiões do mundo. O que isso quer dizer, galera? Está diminuindo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas, próprias lá da região, estão sendo, né, utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos, no caso das abelhas. Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Então a gente vai ter o que, ó? Distribuição de sementes dessas plantas nativas. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até mesmo em solo pouco fértil. Então, ó, tendo aqui a água da chuva, a germinação dessas sementes é bem facilitada, viu? Bem mais fácil. Então esse método contribui para a preservação das abelhas. Por quê? Então por que a gente distribuindo sementes, né, no ambiente vai contribuir para a preservação das abelhas? É só você lembrar, né, que as abelhas geralmente buscam alimentos nas plantas. Então, quanto mais planta, mais fonte de alimento para essas abelhas. Então, isso vai dar certinho com qual alternativa? Letra D de dado. Vamos ter o que? Um aumento na oferta de alimento, que são plantas, né? A abelha vai procurar ali as flores. Então, se tem mais plantas, se tem reflorestamento, a oferta de alimento para essas abelhas fica bem mais fácil. Então, letra D, tranquilinha essa questão, né? Facílima. Segunda questão diz o quê? Que os mais antigos cozinhavam feijão na panela de ferro. Aí, ó, isso aqui é bem cara aqui do Nordeste, né? A fim de acabar com a palidez de seus filhos. E palidez, lembra alguma coisa, alguma doença? Alguns chegavam até a colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Então a questão está praticamente se entregando aqui, né? Liberar o ferro, já está mais ou menos tendo a leitura do que a questão quer. Então sabe-se que esse elemento pode ser encontrado na sua forma metálica ou iônica. Essa aqui, ó, quem assistiu às aulas de química não vai errar isso aqui, não é verdade? Sendo essencial para a manutenção da vida humana. Então as estratégias citadas eram utilizadas com qual objetivo? Com o objetivo de quê? Seria o quê? Prevenir a anemia, na verdade, se for causada pela carência do ferro. Isso vai dar em que alternativa? Na letra B de bola. Essa aqui foi facílimo, né? Questãozinha tranquilinha do nosso Enem. Próxima nós temos que as aves. Aí, galera, lembra lá da zoologia? As aves apresentam dois tipos de músculos em seus corpos. Isso aqui você já viu bem, né? Nossas aulas sobre aves em zoologia, nossa videoaula sobre aves. Então a gente vai ter músculos do tipo vermelho e músculos brancos. Facinho, né? Então aves migratórias, como garças, gansos e patos selvagens, têm músculos vermelhos bem desenvolvidos, com ampla rede de vasos sanguíneos. A gente lembra, ó, que vasos sanguíneos está relacionado com a distribuição do sangue, oxigenação desses músculos, né? Porque são aves migratórias
Então são aves que vão passar mais tempo movimentando o músculo, né? Especialmente músculo relacionado ao movimento das asas. Então, nas viagens por grandes distâncias, tais músculos são fundamentais, pois favorecem... O que esses músculos vermelhos favorecem? Os músculos vermelhos são eficientes, especialmente em trabalhos de alta resistência. No caso, baixa velocidade e pouca força. E eles têm a capacidade de manter o metabolismo sempre em alta, né? O metabolismo elevado. Então isso aqui deu certinho com a letra B de bola. Tranquilo? Esse músculo está sempre trabalhando, né? Em grande intensidade, justamente para manter essas aves voando a longas distâncias. A questão diz, né, que é em grandes distâncias. Então o metabolismo tem que estar em alta para dar conta do serviço. Vai gastar mais energia, mas o trabalho é fazer a migração. Então certinho na letra B de bola. O que temos na quarta questão? Um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Então ele queria abacates bem maduros, né? Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado. Opa, a questão está te dando dicas aqui, ó, de como você responder, pois isso aceleraria seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou esta experiência. O que ele fez? Ele colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente do que os que estavam no local aberto, né? Então ele quer saber o motivo da aceleração desse processo. Qual seria a causa? No caso seria o acúmulo, né, do hormônio gasoso chamado etileno, que é um hormônio que atua especialmente no amadurecimento de frutos. Isso a gente vai ter em que alternativa? Aqui na letra A, ó, o acúmulo do gás, que é o hormônio gasoso etileno. Essa questão aqui, quem estudou hormônios vegetais se deu bem, viu? O que é que nós temos na próxima questão? Diz que há muito tempo são conhecidas espécies de lesma do mar. Já ouvi falar disso aqui, já? Lesma do mar, com uma capacidade ímpar, guardar parte da maquinaria de células de algas que consomem. A gente sabe que essas algas podem realizar o que? Fotossíntese, né? Ter clorofila. Os cloroplastos, que são os locais onde se armazena a clorofila, e mantê-los funcionais dentro das suas próprias células. Ou seja, eles conseguem manter esses cloroplastos funcionais, funcionando, né? Obtendo assim parte do seu alimento. Investigadores portugueses descobriram que essas lesmas do mar podem ser mais eficientes nesse processo do que as próprias algas que elas consomem. Então elas podem até se tornar mais eficientes que as próprias algas. Então, essa adaptação confere a esse organismo, a lesma do mar, a capacidade de obter primariamente. O que essa lesma do mar consegue obter utilizando aqui os cloroplastos funcionais dessas algas? Como a gente sabe que a fotossíntese, falou de cloroplasto, a gente já lembra de fotossíntese, ela permite a produção de carboidratos e também tem a liberação de oxigênio, né? Mas nesse caso a questão que é o que? O material, a matéria, né, orgânica que ele consegue obter com a fotossíntese, que é carboidrato. Deu certinho aqui, ó, na letra B. Facílimo, acharam fácil? Tá bem tranquilo essa questão, né?
Próxima, temos que a leishmaniose visceral é uma zoonose. Aí, galera, lembre bem, aguarde esse nome aqui, ó. Zoonose causada por um protozoário. Ó, lembra aí, ó, quem causa é o protozoário. Não vamos confundir quem causa com quem transmite. É causada por um protozoário do gênero Leishmania, que é encontrado em diversos tecidos. Ela é transmitida, olha, ó, transmitida ao homem, né, ao ser humano, de forma indireta, tranquilo, ó, indiretamente, por vetores do ambiente doméstico. O cão, o cachorro, é considerado um importante hospedeiro, eu percebo, hospedeiro desse protozoário, podendo ou não apresentar os sintomas da doença, como perda de peso, anemia, ferimentos na pele, diarreia, conjuntivite e insuficiência renal. Em uma região que sofre com alta incidência dessa doença, que doença? Leishmaniose visceral, uma campanha do Centro de Zoonoses buscou verificar a presença desse protozoário nos cães para tentar controlar a doença. Ele pergunta em qual material biológico dos cães, perceba aí, ó, ele quer saber o material biológico dos cães, onde esse protozoário representa risco de transmissão dessa zoonose. O que você vai lembrar? Que a leishmaniose, a transmissão, você lembra, né? Como é por picada de mosquito, pois o protozoário está onde? No sangue. Muitas vezes a gente pode encontrar até protozoário atacando macrófagos do próprio sangue do animal. Então, o local adequado, né, para se investigar esse material biológico aí, material biológico que pode ser, né, representar um risco, é o sangue. Tranquilo? O que temos na próxima questão? Que muitas mulheres sofrem com desconfortos nos dias que antecedem a menstruação. Que é uma questãozinha que dificilmente a gente encontrava em Enem, né? A gente está encontrando. A chamada tensão pré-menstrual, também conhecida como TPM, né? Tensão pré-menstrual. Entre outros sintomas, pode ocorrer alterações de humor, que é o principal, né? Atualmente acredita-se que os sintomas são resultado de queda na concentração do neurotransmissor serotonina, que vê muito aqui nas aulas sobre sistema nervoso, né? E endócrino, que por sua vez está relacionado com a diminuição na produção de hormônios ovarianos, estrógeno e também progesterona. Tranquilo? Redução desses dois hormônios aqui, que é observada nessa fase do ciclo feminino. Então, a redução da produção desses hormônios está relacionada com o quê? O que tem relação com a redução na produção desses hormônios ovarianos? É fácil, né? É só a gente perceber que quando não acontece a fecundação, o corpo lúteo ele degenera. Aí vai seguir o que? A descamação do endométrio, e nós teremos a liberação desse material juntamente com o sangue, né? Que a gente vai caracterizar a menstruação. Então a gente vai ter o que? A regressão do corpo lúteo ovariano, sua degeneração. Isso aqui deu certinho, ó, na letra A. Questãozinha bem interessante, né? O que nós temos na próxima? Sobre plantas. Durante a evolução das plantas, ocorreu uma transição do ambiente aquático, isso aqui você vê bastante, né? Quando a gente estuda a evolução, do ambiente aquático para o terrestre. A vida basicamente surgiu na água, né? Graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornaram independentes da água. Então, algumas estruturas permitiram que essas plantas
se tornassem independentes da água, pelo menos para a reprodução. Esse fato permitiu a maior dispersão, se espalharam com mais facilidade, né, no ambiente, especialmente no ambiente terrestre, sendo possível observá-los em diferentes ambientes atualmente. Ele pergunta qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima, no caso dessas plantas. Então, a gente pode destacar a presença, né, o surgimento do tubo polínico, que permite o quê? A reprodução sexuada com essa independência da água. A gente pode estar citando, por exemplo, os polinizadores, né? Animais, até mesmo o vento. Então esse tubo polínico permitiu, né, essa menor dependência da água. A gente vai encontrar o tubo polínico aonde? Na letra D de dado. Você observa bem isso aqui, né? Em gimnospermas, né? Angiospermas também. Próxima nós temos o barbatimão. Quem já viu isso aí, viu? Bota aí nos comentários. É o nome popular de uma árvore, aí galera, cuja casca é utilizada para fins medicinais. Aí galera, o que nós temos? Essa casca é constituída principalmente de 2 tecidos vegetais. Vamos lembrar agora das aulas de histologia vegetal, que são periderme, que a gente muitas vezes chama de casca, né? E o floema, que está relacionado com a transporte da seiva elaborada, né? Rica em açúcar. Então a extração da casca tem levado à morte muitos indivíduos dessa espécie. Eles vão extrair essa casca, né, para fazer o fitoterápico, né? Quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência do tronco. Esse anel completo aqui, que é um perigo, né, para as plantas, afetando especialmente a circulação. Então aqueles que têm parte da casca retirada sem completar essa circunferência podem sobreviver de boa. O problema é quem faz essa circunferência completa, né? Então a morte desses indivíduos decorrente desse anel completo da casca. Então aqui perceba que ele está tirando o anel completo da casca, né? É provocada pela interrupção de quê, rapaz? É só você lembrar, ó, lá em cima a questão falou de floema. Então, o retorno dessa seiva, que a seiva bruta sobe da raiz para as folhas, né? Acontecendo a fotossíntese nas folhas, essa seiva vai retornar via floema para as raízes. Então, esse retorno da seiva para as raízes vai ser prejudicado. Então, a gente pode perceber, ó, que bem aqui na letra E, diz que vai ter a interrupção da nutrição das raízes. Então, ó, encaixou certinho, né? Letra E. O que nós temos na próxima? Questão sobre vacinas. Vacinas de RNA mensageiro. A gente pode chamar de RNA-M. Ela é investigada há anos. Então, avanços científicos em genética molecular permitiram desenvolver uma vacina para o controle da epidemia da pandemia, não é epidemia, né? Do Covid-19. Beleza? Então essa vacina de RNA mensageiro tem sequências de genes do vírus. A gente vai encontrar, ó, sequência de genes do vírus que causa o Covid-19. Entretanto, por ser muito instável, se liga nessa informação aqui, viu? O RNA-M mensageiro deve ser recoberto por uma capa de lipídios que vai justamente evitar a sua degradação e vai favorecer a sua ação. Dessa forma, o RNA mensageiro desempenhará sua função específica. Qual seria a função específica de um RNA mensageiro?
atuando no mesmo compartimento celular de sempre. Então, a imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio de quê? O que é que garante essa imunização por meio da vacina de RNA mensageiro? É só você lembrar que o RNA mensageiro ele traz a mensagem, né? E essa mensagem será traduzida em proteína viral. Aí você vai lembrar de ribossomos, né? Tradução. E essa proteína viral que será formada será alvo do sistema imune. Então, quando o vírus de verdade mesmo, entre aspas, aparecer, o sistema imune já vai atuar com mais eficiência. Ou seja, então a gente vai ter tradução do RNA mensageiro em proteína viral e vai desencadear a resposta contra o antígeno. E deu certinho aqui, ó, na letra C. Boazinha essa questão, né? A galera aqui que pesquisou bem sobre Covid acertou facilmente isso aqui. O que nós temos a próxima? Falando de fertilização in vitro. Questão também que é comum em provas do Enem. Então, nesse caso, os espermatozoides eles são adicionados aos gametas femininos. E no caso seria gametas retirados da mulher, né? Após o período de incubação, a fecundação, que a gente lembra, né, que é a união dos gametas masculino e feminino, ó, ela é favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado e posteriormente verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente, se liga nessa palavra bem aqui, viu? Equivocadamente, um coquetel de inibidores, perceba aqui, ó, inibidores das enzimas do acrossomo. A gente vai ter o que lá no espermatozoide, né? Em vez de colocar os nutrientes que são os constituintes do meio de cultura. Então, esse coquetel de inibidores impediu o quê? Perceba que as enzimas do acrossomo, elas são fundamentais para fazer a penetração dessa região no ovócito, que circunda o citoplasma. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que essas regiões, especialmente a zona pelúcida, aqui, né? E essa região da corona radiata vai dificultar, impedir a penetração do acrossomo. Isso aqui deu certinho, ó, com a letra D de dado. Ou seja, a passagem do espermatozoide pela corona radiata e pela zona pelúcida será impedida, né? Será dificultado por causa desse inibidor, dessa enzima do acrossomo. Então, ó, deu certinho lá na letra D de dado. Próxima, nós estamos tratando de biorremediação. Palavra bem legal, né? Bonita. O que será que significaria isso, hein? Então, a biorremediação tem relação com tratamentos que usam organismos para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas. Olha, perceba aqui, ó, substâncias tóxicas no ambiente. Então, ele pode reduzir essas substâncias tóxicas ou degradá-las em substâncias não tóxicas. É como se remediasse, né? Ou de menor toxicidade. Uma planta aquática, que vai estar aqui, ó, aguapé, que encontra muito em Teresina, né? No Rio Poti, tem sido utilizada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. A gente chama de metal pesado, né? Então, sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal. Então, o vegetal ele vai captar, né,
esses metais. Então, dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão o quê? O que vai acontecer com esses contaminantes, né, no corpo do vegetal? No caso, as toxinas, elas vão se acumular nos tecidos vegetais, como parênquima, por exemplo, né? Então aqui seria um tipo uma bioacumulação. Então seriam acumulados nos tecidos vegetais, que deu certinho na letra B de bola, né? Acúmulo nos tecidos vegetais. Então vai retirar essas substâncias tóxicas da água e passar para essas plantas, no caso aqui os aguapés. Próxima questão com relação à síndrome de Down, também questão que quase sempre a gente pode encontrar em questões do Enem, né? Então a síndrome de Down é uma alteração genética associada à trissomia do cromossomo de número 21. Ou seja, o indivíduo possui 3 cromossomos no 21, né? E não um par. O correto deveria ser o quê? Um par. Mas não, ele tem 3 cromossomos. Isso ocorre pela união de um gameta contendo o cromossomo 21 com o gameta possuidor de 2 cromossomos 21. Então aconteceu um erro aí lá na meiose, né? O certo seria 2 cromossomos 21 se encontrarem, né? Aqui nós teremos um cromossomo 21 encontrando 2. Então, embora normalmente as mulheres com a síndrome sejam estéreis, quase sempre, né, são estéreis, em 2008, no interior de São Paulo, uma delas deu à luz a uma menina sem a síndrome de Down. Então, essa menina que nasceu não tinha a síndrome de Down. Então, sabendo disso, um jovem casal, ambos com essa síndrome, então o casal, os dois tinham a síndrome de Down. Aqui já é um dado para você ir conferindo na questão. Esse casal procura um médico especialista para o aconselhamento genético, porque eles querem ter um bebê. O médico informa ao casal, com relação ao cromossomo 21, os zigotos formados serão. Então, se você perceber, a gente vai fazer a separação dos gametas aqui, né? Só que vai acontecer, a gente vai ter gametas, como eles têm 3 gametas, né? Vamos representar aqui como X, né? Tem 3 gametas, geralmente na forminha de X. Quando for acontecer a meiose, a gente pode ter gametas com apenas um cromossomo X e também pode ter gametas com 2 cromossomos X para os dois, né? Então, quando um gameta com um cromossomo X encontrar outro gameta que também tem um cromossomo X, aí a gente vai ter o que? 2 cromossomos no 21. Aí ele pode ser o que? Considerado normal. Agora, se um desse que tem um cromossomo X encontrar esse que tem 2 cromossomos com a formazinha, né, que eu fiz de letra X, aí nós teremos o que? Indivíduos com 3, com trissomia. Mas se acontece agora que 2 com 2 no número 21 se encontram, aí nós teremos com 4. Aí seria o que? Tetrassômico. Então a gente pode encontrar indivíduos normais no 21 com um parzinho, pode encontrar com trissomia e até com tetrassomia. Então a gente vai estar vendo aqui o que? Na letra E, as possibilidades. Então tem a chance de terem filhos sem a trissomia, né, no 21. Pode ter com a trissomia e pode acontecer até com tetrassomia, se acontecer dos dois que tiverem feito essa duplazinha aqui, né, se encontrarem. Então, gabaritozinho, letra E. Bem interessante essa questão, né? O que mais que a gente pode trazer? Que é um ensaio de micronúcleos. Eita, galera, quem já ouviu falar disso aqui? Micronúcleos. É um teste
de avaliação de genotoxicidade, oh, nomezão bonito, né? Que associa a presença de micronúcleos. Que são micronúcleos? O próprio nome já diz, né? Pequenos núcleos que aparecem próximo aos núcleos das células. Então pode acontecer esses pequenos núcleos próximo aos núcleos das células. No caso aqui, ó, pode até a gente encontrar lesões genéticas. Os micronúcleos são o quê? Fragmentos de DNA. Então guarde essa informação aqui, ó, que a questão te deu aqui, ó, de boa. Fragmentos de DNA encapsulados. Rapaz, o negócio é bem feito, viu? Provenientes do fuso mitótico durante a divisão celular. Então, esse fuso mitótico, ó, pode ser a origem, né, desses fragmentos de DNA durante a divisão. Então, qual seria o que? A origem desses micronúcleos. Se você for pensar, né, se é DNA, você já tem a informação boa aqui, né? Que a gente vai lembrar que o fuso mitótico ele participa da separação dos cromossomos. E os micronúcleos são o quê? Fragmentos de cromossomos que são incorporados ao núcleo. Então, com certeza, esses micronúcleos vêm dos cromossomos. Então a gente vai encontrar aqui, ó, na letra E. A questão praticamente entregou, né? Então a gente agradece aqui a atenção. Lembrando, galera, que você pode responder essa questão, essa atividade, colocando pause, né, antes de responder a questão e vendo se sua resposta confere com a nossa. No mais, é só você procurar mais provas do Enem aqui no nosso canal. Então valeu, galera!